Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Já chegou a hora de destrinchar a história da chegada de José lá no Egito. Pois é, já ficou sob a responsabilidade dele toda a casa do Potifar, menos a mulher, mas ela é que queria estar na responsabilidade dele. Por causa disso, por causa de rejeitá-la, ele foi preso e agora, coitadinho de José lá na cadeia. Mas vamos ver quanta coisa que a gente não sabia e vamos ter que descobrir agora. Vamos desvendar esse mistério juntos? Então, voltamos no tempo, com José sendo levado ao Egito, o berço da história, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprando-o da mão dos ismaelitas. E nesta única frase temos vários mistérios a desvendar. Caso você não se lembre, eu já adiantei no vocabulário do capítulo 37 os detalhes do livro de Jazar, onde explica o intercâmbio entre ismaelitas e midianitas na venda de José. E a última informação que temos no capítulo 37, no versículo 36, é que os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, por que é que aqui diz que Potifar comprou-o da mão dos ismaelitas? A resposta está no capítulo 44 do livro de Jazar. Se você ainda não seguiu o meu conselho de baixar e ler, a hora é esta. E outro detalhe que faz com que essa história seja confusa é a condição de Potifar sendo eunuco de Faraó, pois o eunuco é aquele funcionário responsável pela guarda do harém dos reis. E para que ele não fique muito entusiasmado no meio de tanta mulher, é castrado, ou seja, perdeu a possibilidade de fazer o que um homem com seus órgãos genitais intactos faria. Se Potifar fosse eunuco, não teria nem mulher e muito menos filho, que ele tem. No livro de Jazar, olha bem o que diz Isaías 56:3. O livro de Jazar não deixa margem para estas dúvidas que você vai encontrar no Google, pois lá Potifar é apresentado somente como um capitão da guarda. Olha aí o que o Google está dizendo, um casamento simplesmente cerimonial. Que casamento é esse? Que mulher que é marido para ficar lá de enfeite? Enfim, de onde veio a ideia de dizer que ele é eunuco agora? Não sei, mas aqueles pastores que eu falei também não ajudaram a saber. Olha quantas leituras tem eunucos na Bíblia. Alguns deles até têm papel importante, como em Jeremias 38, dos versículos 7 ao 13. Mas preste atenção em como Jesus se refere aos eunucos e sobre si mesmo em Mateus 19:12. Neste mundo cheio de promiscuidade, acha que vai ter muitos como ele? Daí vem a rejeição que ele sofre até hoje. Quanto ao Senhor ser ou estar com as pessoas, eu já venho anotando desde o capítulo 21:20. Deus era com Ismael e eu venho sempre reafirmando que Ele pode estar com cada um de nós. Para isso, basta buscar por Ele. Olha só que José era escravo e ainda assim foi varão próspero. Daí se conclui que a prosperidade na Bíblia não se refere apenas ao dinheiro, concorda? José estava na casa de seu senhor egípcio. E seu senhor, que é Potifar e não o faraó, como a história leva a pensar, justamente por ter apresentado Potifar como eunuco de faraó. Apesar de os eunucos também poderem ter servos, quando viu que o Senhor estava com José e por isso tudo o que ele fazia prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o como bom servo que era, tanto que o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Abraão teve esta mesma confiança em Eliezer no capítulo 24, e Daniel também vai receber esta mesma confiança do rei Nabucodonosor no capítulo 2 daquele livro. No livro de Mateus, capítulos 20 e 23, Jesus explica bem a responsabilidade do bom servo. Leia. E aconteceu que desde que Potifar pôs José sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou tudo que tinha,
por amor de José. E essa expressão, por amor de, nos acompanha desde o capítulo 12, quando Abraão desceu ao Egito. Mas do mesmo jeito que Deus abençoa alguns por amor dos seus eleitos, também amaldiçoa alguns por seu descontentamento com outros, como em Daniel 11, versículos 33 a 35. Por isso é que no Apocalipse 18:4, o povo está sendo avisado para sair da Babilônia na sua queda, para não ser participante dos seus pecados e não incorrer nas suas pragas. Essa Babilônia é agora. Já vimos que tinha gente bonita antes, desde Sara no capítulo 12 até Raquel no capítulo 29. Sem esquecer que Rebeca também era formosa à vista no capítulo 26, 7. Agora é a vez de José ser descrito como formoso de aparência e formoso à vista. E depois destas coisas, a mulher de seu senhor, que não era cega, pôs os olhos nele e já fez o convite descarado: deita-te comigo. Porém, ele recusou, pois ainda que fosse adolescente, já tinha juízo e, diferentemente dela, reconheceu a confiança que Potifar depositou nele, entregando tudo que tinha em sua mão, que não lhe tinha vedado nada, senão ela. Eu já tinha observado esse detalhe antes, de como as mulheres ofereciam outras ao marido, mas não funcionava igual para os homens. Não disse Agar, Bila ou Zilpa eram formosas, mas Saul era formoso, Absalão era formoso, Tamar, irmã de Absalão, era formosa. Só Jesus que não. Leia em Isaías 53:2. José já sabia que isso seria um mal e um pecado contra Deus. O pecado, que também pode ser um delito, já entrou na história no capítulo 4, 7, sendo que Deus avisou Caim antes que ele o cometesse. Mas lá eu não destaquei, só no capítulo 13, 13, com os varões pecadores de Gomorra. E eu entendo que todo pecado é contra Deus. Mas já que ele usou essa expressão, eu destaquei o que Jesus disse no Novo Testamento, no livro de Marcos 9, versículos 38 a 41, que não é contra nós, é por nós. E mesmo ele não dando ouvidos, ela continuou falando cada dia, mulherzinha insistente, até que, num certo dia, José veio ao serviço e nenhum dos da casa estava ali. Então ela, no seu desejo incontido, lhe pegou pela sua veste, e pelo que entendemos das vestes naquele tempo, eram confeccionadas de maneira diferente de hoje. Senão, por que é que o tempo todo se fala em rasgar as vestes? Enfim, quando José viu que estava prestes a ser estuprado, deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Que situação, hein? Teve outras fugas por aqui, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva estavam tentando se esconder de Deus. Jacó fugiu pelo menos 2 vezes. Agar fugiu de Sara, mas uma fuga como esta de José é inusitada, não? Não tem mais homem fugindo de mulher, mas em Isaías 4:1 lê-se: naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem. Já pensou? É preciso ler todo o conteúdo, mas a mensagem não muda. 7 mulheres para um homem. No Rio de Janeiro são 10, conforme a música. Agora, quanto a fugir e sair para fora, parece óbvio, não? Só que Ló teve dificuldade para sair fora de Gomorra quando os anjos foram salvá-lo. Se não fossem os anjos pegarem pela mão tanto Ló quanto sua mulher e filhas, tinham se fritado junto com os moradores de lá. Mas como Jesus disse em Lucas 16:8, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, ela pensou rápido e inverteu toda a história, que é exatamente a estratégia que o diabo usa até o dia de hoje. E ela usou esta habilidade para falar aos homens da casa.
disse que o varão hebreu foi trazido ali para escarnecer deles, que ele entrou até ela para deitar com ela, sendo que era isso mesmo o que ela mais desejava. E, para ficar mais dramático, disse que gritou com grande voz, que aliás um grito é um grito, né? Não dá para gritar baixo. Aí, o tarado hebreu, quando viu que ela levantava a voz e gritava, deixou a sua veste com ela e fugiu e saiu para fora. Um montão de redundância aqui, mas vamos continuar com a mentira. Pois não foi suficiente inventar tudo isso, ainda pôs a veste de José perto de si e esperou até que o seu senhor veio à sua casa. Percebeu o detalhe aqui? Deveria ser uma casa separada, como as mulheres de Jacó tinham cada uma sua tenda. Em 1 Reis 9:24, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi à sua casa, que Salomão tinha edificado para ela, que era sua mulher. Note também que diz que ela esperou até que o seu senhor veio à sua casa, pois era natural na época as mulheres chamarem os maridos de meu senhor. Já foi assim com Sara, no capítulo 18:12. Ela se refere a José como varão hebreu. No capítulo 14:13, Abraão foi denominado hebreu, e eu disse que provavelmente o nome hebreu provém do lugar que Abraão morava na época, Hebrom. O que você acha? Porque ele não era nascido ali. E a malandra falou a Potifar conforme as mesmas palavras que tinha falado aos homens da casa. E aí a ira de Potifar se acendeu. Ainda bem que ele não era Deus, porque quando a ira de Deus se acende... Mas ele fez o que estava ao alcance dele. Tomou José e o entregou na casa do cárcere. No decorrer de toda a Bíblia, você vai ver quantas vezes as pessoas que servem a Deus vão acabar presas na casa do cárcere ou outra situação semelhante. Tanto que no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, quando ele está ensinando a conhecer e usar a armadura de Deus, ele diz no versículo 20 que é embaixador em cadeias para que possa falar do evangelho livremente. Os reis, temos notícias desde o capítulo 14, na guerra de 4 reis contra 5. No capítulo 36, 31, ficamos sabendo que na terra de Israel não tinha rei nenhum antes dos edomitas. Na verdade, o primeiro rei de Israel vai ser Saul, no primeiro livro do Samuel, no capítulo 8. Porém, aqui estamos na África, no Egito mais apropriadamente. E no Egito já havia rei. O rei leva o título de Faraó. Jazar conta toda a história de como os reis passaram a ser chamados faraós no capítulo 14. José vai ficar na casa do cárcere um bom tempo, porém, o Senhor estava com José mesmo ali e estendeu sobre ele a sua benignidade e também deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Assim, o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e não teve cuidado de coisa nenhuma, porquanto também na casa do cárcere tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Curiosa essa situação, hein? Lembra que os irmãos de José escarneciam dele, chamando-o sonhador mor? Pois é, agora ele veio dar de cara com o carcereiro mor. Interessante. Mas eu vou deixar você com esses pensamentos e essas anotações que eu sempre deixo em cada versículo para ver se desperta o seu interesse de saber do que se tratam aquelas leituras e depois deixar o seu comentário. Dê uma atenção especial àquelas que estão em negrito. O próximo vídeo é a leitura do capítulo 40, que vai servir como uma ponte para o capítulo 41, porque Deus sabe a hora certa de se manifestar. Não deixe de ver. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui, contando com o seu retorno. Até logo!